O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos. Só ressaltando que nesse tempo de pandemia é imprescindível que todas as normas de vigência sanitária que resguardam o distanciamento de todos e a demarcação dos espaços onde cada um pode se sentar, elas são imprescindíveis, inclusive para que nós consigamos a continuar o nosso caminho. Por isso a nossa insistência, e nós temos os nossos voluntários para orientar. Nós temos um limite de pessoas e nós temos a necessidade de resguardar essas medidas para a segurança de vocês e também daqueles com quem vocês se encontrarem. Essas medidas são imprescindíveis e irrenunciáveis por nossa parte.
E tudo faremos para que elas permaneçam sendo exercidas, vividas, conhecidas. Meus caros, nessa manhã, permitam-me, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Eu peço os meninos para diminuírem só um pouco o meu som aqui, que está... Ok, por favor. Nós temos no horizonte de hoje o evangelho que nos é dado por Marcos, capítulo 5. E no evangelho de Marcos, como é próprio do próprio Marcos, uma pergunta é necessária ser respondida: quem é Jesus? E aqui começa a ter um desfecho singular na figura de duas mulheres. Uma, já com uma certa idade, que há 12 anos, a partir de uma hemorragia corrente, via a sua vida esvair-se. Via que o sangue, que é sinal da vida, da alma, estava se perdendo. Mas há um detalhe também. Essa mulher, com a hemorragia, ela era infértil, não poderia ter filhos. A infertilidade para uma mulher no povo judeu, naquele tempo, era uma condenação, uma maldição. Porque sendo viúva, Porque sendo viúva e não tendo filhos, ela estaria praticamente condenada à morte. Isso por causa daquele tempo, naquela cultura. Tendo filhos, ela seria reconhecida. Então, portanto, estéril. E há um outro detalhe. A outra, uma menina de 12 anos. Nessa idade, seria o momento em que ela estaria madura já para casar-se, naquela cultura, e ter filhos. Ela morre exatamente no momento o qual ela está pronta para gerar filhos, para gerar vida. E gerar vida é a vocação de todos nós. Eu, como padre, eu tenho que gerar vida. Não significa que eu tenha que ter um filho. Gerar vida é muito mais do que ter um filho. Porque significa eu ajudar os outros a encontrarem um caminho, a terem esperança, ajudar os outros a construírem um sentido de vida a cada dia. Significa colocar toda a minha força para que a vida, a dignidade, a esperança, a vontade de Deus aconteçam na história de todas as pessoas. Essas duas mulheres, e eu pego essas duas mulheres, não para fazer um discurso moralista dizendo que as mulheres têm ou não têm que ter filhos, não é isso. É porque essas duas mulheres são um exemplo da vida cristã que precisa responder quem é Jesus e, mais do que isso, precisa gerar vida. Alguns, pela sua história, veem sua vida saindo de seu corpo e não percebem nada de frutífero, como essa mulher. O único horizonte que tem à sua frente é tentar achar uma solução para esse problema. Eu não consigo gerar vida. Mas falta algo dentro de si que o ajude a compreender que a maior riqueza que nós temos, como diz Paulo, é termos a capacidade de oferecer de nós mesmos àqueles que precisam de alguém que os dê suporte, pelo menos durante um tempo.
A jovem é o exemplo daqueles que nem sabem a força que têm para gerar vida. No início, estão literalmente sucumbidos, mortos. Já no princípio do seu caminhar, morrem. Não, eles têm uma vida estéril. Não porque não têm filhos, mas porque a sua história não está conjugada com o sonho de Deus, que é gerar vida. Que é fazer com que a vida cada vez mais cresça. Olhemos para o tempo presente. Quantos discursos, quantos trabalhos políticos, religiosos, que não têm o compromisso de fazer o seguinte: Senhor, que a sua vida chegue no coração de cada pessoa e cada um possa erguer a cabeça, olhar para o horizonte e caminhar com firmeza, fazendo com que o seu sonho de amor, desde o princípio, seja executado na vida de cada pessoa. Gerar vida, que não é pensar somente em si, mas ter a capacidade de olhar para todos, desejando que possam ter um motivo para viver bem e fazer viver bem todos que estão à sua volta. Tudo isso porque encontrou alguma coisa que o ajuda a se levantar na estrada da história, que em alguns casos parece nos retirar a vida sem fazermos nada, como aquela mulher. Ou mesmo já nos fazem ficar prostrados e deitados como mortos, a exemplo dessa menina, que mais tarde seria conhecida como Talita. Mas mais do que simplesmente ser chamada de Talita, essa menina e essa mulher demonstram uma coisa fundamental. O quanto que, se nós realmente buscarmos responder quem é Jesus na nossa história e ajudarmos outros a dizer quem é Jesus na nossa história, é o Senhor da vida que deu a vida por nós e ressignifica, dá um novo horizonte para todos os nossos dias, ou é somente alguém que está andando pela estrada, nós ficamos curiosos, ouvimos falar o seu nome, começamos a caminhar com ele, mas na verdade nós não temos fé e compromisso suficiente para permanecer com ele até o fim da sua caminhada. E essa caminhada, meus irmãos, para nós que temos que responder quem é Jesus, para que a vida que eu, você, todos nós, como igreja, como homens e mulheres, precisamos ter a capacidade de fazer com que ela exploda diante do mundo que está tão marcado pela descrença. E aqui descrença não significa não acreditar em Deus. A descrença que eu falo é até aquela velada com a suposta religiosidade que justifica maldades, incredulidade, maldades, irresponsabilidades, falta de compromisso, falta de solidariedade. Aquela que, travestida de religião, pensa somente em mim e é mais pagã do que os pagãos. Porque o Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento, nos ensinou a olhar para o nosso próprio umbigo somente. Ele, nosso Senhor, nos apresenta nesse evangelho uma coisa. Essa mulher, que há 12 anos tinha um corrimento de sangue, ela não precisa ser vista por ele, mas ela o busca de todo o coração. Se eu ao menos tocar na sua túnica. Jairo pede por sua filha e diz: imponha as mãos sobre ela. E o gesto do Senhor é um só. Aquela, ele percebe que ela o buscou com afinco. A essa jovem de 12 anos, ele estende a mão. Duas posturas que todos nós, cristãos, deveríamos ter. Uma, qual de nós não quer ter força para continuar vivendo, mesmo que na estrada da vida, na nossa história, pareça que nós somos sugados da nossa vitalidade e precisamos de alguém
que responda a essa expressão: meu Deus. Não meu Deus como reconhecimento, mas meu Deus como súplica, para dizer: eu preciso de força. Ou quantos de nós percebemos que a nossa história pode inclusive estar tão estéril, a história da qual nós participamos com toda a vergonhosa articulação política, religiosa que nós estamos vendo por aí, que marca, na verdade, um grande descompromisso com o Senhor. E que nós nos sentimos como que mortos, deitados. E precisamos perceber que ao longo da história Ele está com as mãos estendidas, querendo que nós nos levantemos. O que nós não podemos ser definitivamente, a exemplo desta mulher que há 12 anos tinha o corrimento e desta menina, o que nós não podemos nos encontrar nesta cena do Evangelho é no meio da multidão, que sem compromisso, sem interesse, simplesmente pela curiosidade, ou alguns até tentando satisfazer a própria vontade, caminham com o Senhor não por fidelidade, mas por conveniência. E daí, infelizmente, privam-se da vida que o Senhor apresenta, não porque Ele não os oferece, mas porque não os acolhem e não respondem: quem é o Senhor na minha história, que me faz perceber que ainda que eu tenha como que a vida sendo tirada de mim, Ele é a fonte inesgotável da vida. Ou, ainda que eu esteja com vontade de ficar prostrado e inerte, Ele me estende a mão para me dar novas forças. As duas posturas são muito necessárias, mas nós não podemos, como discípulos do Senhor, ficar no meio da multidão, indiferentes, simplesmente assistindo a cena da história passar, sem compromisso e sem aderir a Ele, dando uma resposta e ajudando outros a responder: quem é Jesus na minha história? Por isso eu lhes pergunto, meu irmão, minha irmã, a vocês que aqui estão e a vocês que estão conosco através dos meios de comunicação, através da Rede Minas, através da TV Horizonte, da Rádio América e do nosso canal no YouTube. Quem é o Senhor na sua história? É aquele a quem você busca? É aquele em quem você vê o amparo de uma mão estendida? Ou é aquele que você assiste passar pela vida? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,